E aí, tudo beleza? Uma perguntinha CESP a respeito de planilhas eletrônicas, falando um pouco sobre ordem de precedências, de operadores, enfim, uma função simples que ele mostra, mas que pode trazer alguma dúvida. Vamos para a tela. No Excel, a fórmula B2 mais C2 mais D2 mais E2, tudo isso entre parênteses, ou seja, isso é um grupo só. Isso tudo aqui dividido esse grupo inteiro por 4. Vamos dar uma olhada. Letra A. Permite o cálculo da média entre os valores contidos nas células B2, C2, D2 e E2. Ok, B2, C2, D2 e E2. Ele diz que a média, vamos ver, são quantos valores? 2, 3, 4. Soma todos, divide por 4. Isso aqui está perfeito, é um cálculo de média. Então, a alternativa A está sim, está certa. Vamos dar uma olhada no erro das demais alternativas. Permite o cálculo da soma dos valores entre as células B2 e E2. Bom, isso aqui estaria certo se não tivesse a divisão por 4. Então ele soma sim, mas ele divide por 4. Então ele acaba, digamos, destruindo esse resultado. Portanto, não está certo. Não é válida, pois o Excel não permite fórmulas com parênteses. Nossa, essa daqui é tão errada que eu acho que ninguém marcaria ela, eu presumo. Permite sim fórmulas com parênteses, nada, que bobagem isso. Permite o cálculo da divisão do valor de cada célula por 4 individualmente. Não divide por 4 individualmente. Soma tudo e divide por 4. Há uma certa equivalência aqui, eu diria que sim, mas quando ele fala individualmente é como se a gente fosse obter 4 resultados, não é? Não é isso. A gente vai obter um resultado só. A soma deles todos dividido por 4. Isso aqui está furada. Permite multiplicar o valor de cada célula pela soma dos valores nas 4 células. Nossa, essa daqui é uma alternativa tão doida que é difícil até comentar qual é o erro dela. É tão fantasiosa que fica complicado. Veja, esse tipo de construção de fórmula é super comum e está um pouco na moda as bancas perguntarem. Então eu quero mostrar essa fórmula de duas formas, das duas formas que eu vejo mais comumente as pessoas comentarem, uma como certa, como é o caso aqui, e a outra como errada. Vamos dar uma olhada. Repara que aqui nós temos exatamente a mesma fórmula que foi postada na questão. A mesma fórmula. E olha só a equivalência dessa fórmula em relação àquela notação, aquela forma que a gente aprende ainda na escola, lá quando a gente está aprendendo a fazer funções, frações. A gente aprende essa forma. Essa forma daqui é muito fácil da gente perceber que essa conta envolve a soma desses 4 valores e depois a divisão por 4. Então, essa forma de escrever às vezes nos confunde. A gente não está acostumado a ela. É por isso que a gente tem que memorizar bastante, parênteses, exponenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. É o famoso PENDAS. Esse PENDAS é a ordem de precedência dos operadores, a ordem de resolução das contas. Repara, numa equação como essa primeira aqui, da primeira linha, nós temos parênteses sim, então a gente resolve primeiro os parênteses. Resolvemos os parênteses, ok, agora vamos lá. Tem alguma exponenciação? Não tem. Tem alguma multiplicação ou divisão? Tem essa daqui. Então a gente já resolveu os parênteses, divide por 4. E aí terminou a fórmula. Então a gente seguiu essa ordem. Eu vou colocar aqui os sinais. Parênteses, naturalmente. Esse exponenciação, a potência é um chapeuzinho. Multiplicação, o asterisco. Divisão, a barra. Adição, a soma. E o menos da subtração. O detalhe é que esses elementos eles devem vir juntos, algo assim,
Tá vendo? Então, primeiro potência, depois exponenciação, depois multiplicação ou divisão, quem aparecer na frente, depois adição ou subtração, quem aparecer na frente. Repara que quando a gente leva para essa fórmula daqui, dá basicamente a mesma coisa. Não tem parênteses por conta dessa notação ser diferente, mas se tivesse parênteses aqui, seria também realizado dessa forma. Aqui os parênteses são dispensáveis porque fica muito claro que essa primeira parte da fórmula ela deve ser realizada primeiro, deve ser processada, digamos assim, primeiro. Então, ó, perceberam aqui a equivalência entre essa forma de escrever e essa forma de escrever? Vamos dar uma olhada no erro mais comum que se comete em relação a isso. Aqui nós temos aquela fórmula da questão, aquela fórmula proposta pela questão, porém não temos mais parênteses. Ó, não temos mais parênteses. Olha a equivalência dela. Repara, B2 mais C2 mais D2 mais E2 dividido por 4. Por quê? Vamos lembrar de novo da nossa ordem de precedência. Ó. Parênteses, depois exclamação, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Lembra disso, repete isso, escreve isso sempre que existir uma fórmula e segue. Mais importante do que qualquer coisa, segue essa ordem. Então vamos olhar aqui, ó. Tem parênteses? Não, não tem parênteses. Tem exponenciação? Deixa eu já ir botando o símbolo de novo. Ó. Tem exponenciação? Não tem. Tem multiplicação ou divisão? Tem. Tem a divisão. Então a gente faz. Mas quem está sendo dividido? E2 está sendo dividido por 4. Ele não vai somar isso aqui primeiro. Por que ele não vai somar? Por conta da ordem de precedência. Ele segue isso. Não é some aqui para depois dividir. Não. Ele vai resolvendo na ordem. Então, a ordem de precedência aqui ó, da divisão ganhou. Ele dividiu E2. Olha a equivalência dessa forma de escrita com essa forma de escrita. Ó, B2 mais C2 mais D2 mais E2 dividido por 4. Seria como se nós escrevêssemos aqui assim, puséssemos aqui na parte de cima e aqui ó, na parte de baixo. Viria aqui E2 e 4, que é exatamente o que nós temos do lado de cá. Olha só, resposta certa, letra A. Essa é uma perguntinha que tem um percentual de acerto tão grande que se você tem alguma dificuldade em relação a esse tipo de conteúdo, eu recomendo muito que você revise um pouco, até mesmo dos conceitos matemáticos, porque isso não é planilha eletrônica, isso é matemática. Tem caído em muitas provas e não é legal você ir para a prova com dúvida em relação a isso. Tem uma questão aqui no canal, vou colocar o link dela aqui, ó, que trata também sobre... É uma outra questão que trata desse assunto envolvendo uma fórmula escrita e pedindo para transformar essa fórmula em linguagem de planilha eletrônica. Exercícios, atividades. Isso é importante você fazer para que elimine qualquer possibilidade de você pensar, esquecer dos parênteses. Tem várias perguntas assim. Não caia, não esqueça dos parênteses, não esqueça de fazer a divisão primeiro, sempre que não houver parênteses. Então, hoje em dia, inclusive, tem vários memes em redes sociais com esses probleminhas e todos eles servem justamente para reforçar essa mesma função, essa mesma ideia da ordem de precedência dos operadores. Beleza? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.